Você já teve a sensação que depois que descobriu alguma coisa, parece que aquilo começou a aparecer em todo lugar? Eu tive isso com um carro. Um dia eu vi um carro, um modelo que eu nunca tinha reparado antes, e aí eu achei o carro muito bonito, aquele carro me chamou a atenção. E aí a partir daquele dia parece que aquele carro estava em todo lugar, tipo, eu via ele em todo lugar. Mas e aí a pergunta, cara, será que começaram a aparecer mais carros daquele modelo? Não, eles já estavam lá. E aí eu que não estava percebendo. Será que isso também acontece com as oportunidades da nossa vida? Talvez muitas oportunidades não estejam escondidas. Talvez elas estejam na nossa frente, só que a gente ainda não aprendeu a enxergar as oportunidades. Cara, tipo, pensa nisso. Quando você começa a estudar sobre um determinado assunto, você começa a perceber que coisas passavam completamente desapercebidas. Quando você começa a procurar uma solução, começa a perceber caminhos que antes nem parecia que existia. Quando você conhece novas pessoas, começa a ter acesso a ideias, experiências, possibilidades que nunca tinha considerado. É aqui que entra uma parte muito interessante no nosso cérebro, o sistema reticular ativador ascendente. É exatamente por isso que depois que você aprende sobre alguma coisa, parece que você começa a ver aquela coisa em todo lugar. Ela não necessariamente, tipo, ela não apareceu, você só passou a perceber, tipo, sempre esteve lá. E eu acho que isso traz uma reflexão muito poderosa sobre oportunidades. Talvez o problema não seja que existe poucas oportunidades. Talvez muitas vezes nós simplesmente ainda não desenvolvemos a capacidade de reconhecer as oportunidades. Mas aí tem uma segunda parte que é ainda mais importante. Tipo, perceber uma oportunidade não significa aproveitá-la. Duas pessoas podem estar diante da mesma possibilidade, diante da mesma oportunidade. Uma enxerga e a outra não. E mesmo que, tipo, duas pessoas enxergam a possibilidade, o que vai mudar é que uma pode agir e a outra pode não fazer nada. Então existe uma diferença entre perceber e executar. O conhecimento, ele amplia aquilo que você consegue perceber. Experiências ajudam você a reconhecer padrões. Foco direciona a sua atenção, mas é a ação que transforma uma possibilidade ou uma oportunidade em resultado. E talvez seja por isso que aprender, conhecer pessoas, explorar novos ambientes e desenvolver novas habilidades seja tão importante, porque você não está apenas acumulando informação. Você está ensinando o seu cérebro a procurar novas coisas, coisas novas. E aí você está aumentando o número de possibilidades que você consegue enxergar. Então talvez as oportunidades que você está procurando hoje não precisem necessariamente surgir, tipo, elas já estão lá. Só que você ainda não esteja olhando para elas com as ferramentas certas. E quando você muda aquilo que busca, muda aquilo que percebe. Quando muda aquilo que percebe, aumenta aquilo que pode fazer. E quando você começa a agir sobre aquilo que percebe, você muda os resultados da sua vida. No fim das contas, talvez a pergunta não seja por que não aparecem oportunidades para mim? Talvez a pergunta seja o que eu ainda não estou conseguindo enxergar? E essa é uma pergunta que pode mudar as coisas.